Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero meditar em uma mensagem que se encontra em Êxodo, capítulo 2, verso 11, que diz assim: E naqueles dias aconteceu que, crescido já Moisés, saiu a seus irmãos e observou as suas chagas, e viu que um egípcio feria a um dos hebreus seus irmãos, e olhou para todas as partes, e vendo que não havia ninguém, matou ao egípcio e o escondeu na areia. Querido, essa reflexão ela tem por tema: transforme seus erros em sementes. Aqui, Moisés ele foi um dos maiores profetas da palavra de Deus. Ele foi escolhido para fazer algo em nome daquelas pessoas que estavam aprisionadas. Ele cometeu algum erro durante a sua caminhada, mas ele não parou, ele continuou. Ele foi escolhido para uma missão. A missão de Moisés era libertar o povo israelita do Egito. E em momento nenhum Moisés confiou apenas nele. Moisés confiou também em Deus, primeiramente em Deus. Então entenda que Moisés ele tinha uma missão. E essa missão ela foi possível a partir do momento em que ele cometeu esse erro. Que erro? Ele matou um egípcio. Foi um dos maiores erros da vida de Moisés. Mas isso não limitou, isso não dificultou Moisés de prosseguir a caminhada com excelência. Porque Deus não olhou para o erro dele. Deus olhou para o seu interior, sabendo que era capaz de haver regeneração. Ele ficou 40 anos fugitivo daquela situação. Eu quero dizer para você que você não deve fugir dos seus erros. Você deve encará-los e, se for necessário pagar pelos seus erros, você vai pagar. Porém, o teu erro não te define. O teu erro não mostra quem você é. Errar faz parte da humanidade do ser humano, é a carne do ser humano. É por isso que muitas das vezes nós buscamos a Deus, porque em Deus há excelência. E na excelência de Deus, nós somos pessoas melhores. Sempre falo em todas as minhas ministrações: Deus não é religião, Deus é relacionamento diário. Em um momento que você não deve olhar nem para a esquerda e nem para a direita, você deve olhar somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então entenda, Moisés não se deixou definir pelo erro. Transforme o seu erro em sementes. Nesse momento em que ele fugiu durante 40 anos, porque ele estava sendo perseguido para ser morto, ele teve um encontro com o Mestre, ele teve um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com Deus. Naquele momento em que a sarça ardia e não queimava. Algo ali estava estranho, algo ali estava acontecendo que não era natural, era sobrenatural. E muitas das vezes coisas estão nos chamando para a excelência de Cristo e nós não damos ouvido. Moisés ali naquele momento ele entendeu que aquela situação não era normal. Aí você pode me falar, mas isso é conversa de Bíblia. Não, há diversos fatos históricos, se você for estudar, em que você consegue analisar que realmente tudo o que é dito na palavra aconteceu. Está na sua mão, crer ou não, acreditar ou não. Porém, nós que representamos Jesus na terra, assim como diz a palavra, vamos continuar levando a palavra do Senhor. E você tem o livre-arbítrio de escolher sim ou não, aceitar ou não. Entenda que Moisés, ele continuou
e aceitou, identificou a presença de Deus naquela sarça e aceitou o chamado de Cristo, que era libertar os israelitas, libertar daquele povo mau, daquele faraó que estava ali tentando destruir aquelas pessoas. Então Moisés, nesse momento, ele continuou no chamado. Em momento nenhum ele se lembrou do seu erro. Ele prosseguiu. Pagou sim sendo fugitivo durante 40 anos, mas ele prosseguiu, buscando excelência diante de Deus e aceitando o chamado diante de Deus. O seu chamado é com a tua família, é com o teu trabalho, é com os teus estudos, é com as tuas viagens que você gosta de fazer, é em tudo aquilo que você está inserido. Dê o seu melhor, faça o seu melhor, independente das circunstâncias. Sempre olhe primeiro para Deus. Então entenda que você tem que encarar os erros de frente como uma oportunidade de crescimento. Os desafios que você tem hoje, que você fala, eu não vou, é aonde você tem que ir, porque lá você irá crescer. Será um pouco dificultoso no início, sim, mas depois você irá ver com seus próprios olhos o quão você cresceu. As pessoas ao redor irão ver o quanto você cresceu. Porque naquele momento, se Moisés estivesse cultivando aquela mentalidade negativa de que ele era um fracassado, de que ele tinha errado e que ele tinha que acabar ali a vida dele, ele não teria sido conhecido por próximos séculos e séculos. Ele não seria lembrado como o homem que através da vida dele foi aberto o mar. E você? Qual é o grande feito na sua vida que Deus está colocando na sua vida e você está deixando se corroer pelo medo? Você está se deixando se corroer pelo que as pessoas estão falando, seus familiares estão falando? Olha, Deus está falando com você através desse vídeo. Os seus erros não te resumem. Todos nós erramos. Só que muitas das vezes nós queremos julgar o nosso irmão por conta que o erro dele, entre aspas, é um pouquinho maior do que o nosso. Mas a Bíblia fala que não há erro diferenciado para Deus. Nós temos que buscar a melhoria todos os dias. Então que nós não venhamos a olhar para o outro como se nós fôssemos melhores, porque nós não somos. Do pó nós viemos e para o pó nós iremos voltar. Então entenda que sempre buscar melhoria, porque todo desafio que aparece na sua frente, não deixa o medo tomar conta de você. Coloque Deus na frente da sua vida e Ele vai te guiar. Ele vai te orientar. Ignore pensamentos negativos, porque eles não vão te levar para lugar nenhum. Eles vão lhe deixar estagnado, em que todos irão te passar e você vai ficar apenas olhando para o meio do nada. Entenda que nós precisamos seguir o nosso caminho sem olhar para as dificuldades, sem olhar para o mal que muitas das vezes está incorporado na vida de algumas pessoas. Porque algumas pessoas querem te descer ao nível delas. Elas não querem reconhecer Deus na sua vida. Elas querem reconhecer aquela pessoa que errou, aquela pessoa que outrora se achava um fracassado, mas que hoje está tentando sobreviver nesse mundo jaz do maligno, em que as pessoas matam, roubam, se prostituem, em que as pessoas buscam pelo poder, pelo dinheiro, em que as pessoas não olham para o seu próximo, olham somente para a sua própria vida. Então entenda que Deus está na excelência, Deus está nas melhores coisas, e muitas vezes Ele permite que coisas ruins cheguem até nós para nos ensinar qual é o verdadeiro caminho da graça de Cristo, qual é o verdadeiro caminho que nós temos que seguir. E não é muitas das vezes o caminho que você quer, que eu quero, é o caminho de Deus, é o caminho da luz.
A Bíblia fala que a porta é estreita, mas largos são os caminhos da perdição. Porque é muito fácil não perdoar, é muito fácil odiar, matar, fazer aquilo que as leis não nos permitem. É muito fácil você acabar com um casamento de tantos anos por conta de algo que você poderia perdoar. Mas o ego é muito melhor inflar o nosso ego e dizer que nós estamos com a razão. Quando nós esquecemos que o eu melhor que existe, a melhor versão que qualquer ser humano pode ter, está em Deus, em Cristo Jesus. Aonde só existem sentimentos bons, coisas boas, a excelência de Deus. Aonde nós buscamos todos os dias coisas maiores. Grandes coisas estão por vir para aquele que aceita Jesus como mestre de sua vida. Porque não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Você aprende a perdoar, amar o seu irmão. O Espírito da vida lhe demonstra que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, não temos o direito de odiar, porque nós também erramos e nós também vamos errar. E é por esse motivo que nós precisamos de um Cristo que verteu o sangue dele na cruz para ele nos lavar e nos remir de todos os nossos erros. E você fica aí achando que você é o dono da razão. Entenda que no período em que você está vivendo, não é um momento para rebeldia. Não é um momento para se achar que o caminho que você está tomando é o caminho certo. Não é, querido. O caminho certo é o caminho de Deus. Aonde o ser humano cresce todos os dias. Aonde você aprende a se reconhecer no outro e aprender com os erros dele também. Então, entenda que o encontro com Deus é crucial para sermos uma nova pessoa. E eu não falo de religiosidade, eu falo de relacionamento com Deus. De você falar com Deus e saber que Ele te ouve. Em que Ele vai falar no teu ouvido, na tua alma, no teu espírito, o caminho correto a seguir. Moisés não deixou, repetindo, não deixou que aquele erro fosse o que iria destruir a vida daquele homem. Ele continuou e você também vai continuar. Ele foi um dos maiores líderes fundamentais na história da Bíblia. E na nossa história, porque nós conhecemos, todos conhecem. Você vai perguntar para alguma pessoa, todos vão falar que conhece a história de Moisés. O homem que abriu o mar, através dele foi aberto o mar. Ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Você já observou que os 10 mandamentos regem a sociedade? Não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não mentir. Entenda, Deus é relacionamento diário. É buscar excelência, buscar crescimento, buscar evolução, espiritualidade aguçada. Você não será enganado por falsos mestres, falsos enganadores, porque você já está em contato diretamente com a fonte, que é Cristo Jesus. Este homem liderou um povo no deserto. Então, de um assassino, agora ele é o líder de muitas pessoas. E é isso que eu profetizo na sua vida. Que se você errou um dia, ainda grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. No momento em que você se diminui e deixa Deus entrar dentro do teu coração, Ele vai fazer você crescer. E não é se vão acreditar ou não em você. Porque o Espírito da vida que habita dentro de você vai comprovar para a vida dessas pessoas
que Deus verdadeiramente é contigo. Porque Deus tem o poder para transformar toda e qualquer pessoa que se entrega para Ele verdadeiramente. E grandes homens e grandes mulheres, nós podemos nos transformar. Então, querido, que você possa aprender com os seus erros, que você possa crescer, que você possa a não julgar, entendendo que você também erra e também vai errar. Que nós possamos entender que nós devemos seguir em frente. Amanhã é um novo dia. Amanhã são novos pensamentos, novos amores, novas conversas. Mas nunca se esqueça que Deus sempre esteja na tua vida. Que Deus sempre esteja nos teus planos. Porque um dia Ele vai voltar para buscar um povo lavado e remido. Um povo que reconheceu Ele como o Salvador da sua vida. Então, creia que Jesus morreu na cruz para te salvar. Salvar do pecado, da justiça e do juízo. E você irá prestar contas, eu irei prestar conta de todos os nossos atos e todos os nossos feitos. Mas que nunca mais, a partir desse vídeo, nunca mais nenhum erro venha definir a tua vida. Então, creia nessa palavra. Confia nesta palavra. Medita nessa palavra. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.